Seja muito bem-vindo ao Desenvolve Podcast, o canal do desenvolvimento pessoal e profissional aqui de Fernandópolis. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui de casa, eu e o Antônio Marques, meu sócio aqui, como fala aqui, o meu videomaker, meu filmmaker, é o cara que está por trás das câmeras, né? E hoje ele está comandando as câmeras da frente das câmeras. Fala, Antônio, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, e você? Joia? Fala, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre comunicação como chave mestra no atendimento. Isso, o tema que a gente puxou. O tema que a gente puxou hoje aqui foi comunicação, a chave mestra no atendimento. Primeiro, antes da gente começar, eu quero pedir para você aí se inscrever no nosso canal, também pegar e compartilhar com alguém que você conhece, com a sua família, com algum amigo empreendedor, empresário, porque esse tema vai ser muito importante, porque nós vamos falar sobre atendimento ao cliente, certo? E comunicação, né? Nosso primeiro tema como comunicação. Nós agora estamos fazendo um novo formato de podcast. Nós temos os convidados nossos toda semana, tem um episódio novo toda sexta-feira. Mas também a gente vai colocar uma vez no mês um podcast entre a gente, onde nós vamos falar sobre... entre a gente. Tô te chamando para resposta. Onde a gente vai falar um pouco sobre conteúdos, né? Conteúdos que podem estar ajudando você, empreendedor, você, empresário. Beleza? E hoje nós vamos falar sobre comunicação. E eu escolhi esse tema aí, comunicação, porque é muito importante nos dias de hoje, para o atendimento. Por quê? Porque é a mensagem que a pessoa leva, entendeu? Se o cara não entender, eu sempre falo, tem até nos nossos treinamentos aí, que a responsabilidade da comunicação, da mensagem, é do comunicador. Então, se o funcionário lá no caso, ou o vendedor, o atendente, né, ou o próprio empresário, enfim, quem estiver na relação ali, fazendo esse relacionamento, atendimento, ele é responsável pela comunicação, pela mensagem. Perfeito. Pela mensagem ser entregue. Perfeito. Entendeu? Então, numa venda não é muito importante? Pra caramba. Fazer boas perguntas, a mensagem vai, a pergunta vai. Entendeu? A resposta, mensagem vem. E aí ocorre uma outra mensagem, né, para lá e para cá. Então, nesse nosso meio, tem um assunto, um tema, né, tem uma proposta. Então, nesse caso aí, quem que é o maior interessado? O patrão, o empresário, o vendedor, o cliente? O vendedor, o atendente? O cliente também. Ele quer o problema dele resolvido, né? Eu mesmo procuro estar sempre me comunicando bem na hora que eu vou passar uma informação para um atendente, para ser melhor atendido. Mais rápido, mais preciso, mais objetivo. Então, quem tem o objetivo? Mas vamos lá, isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente. Eita, então tá bom. Beleza. Comunicação como a chave mestra. Por que chave mestra? Porque a chave mestra é aquela chave que abre tudo. Sim. Não abre tudo? Ela abre uma relação entre amigos, ela abre uma relação entre vendas, ela abre uma relação de negócio, ela abre uma relação na escola, você começa... Eu mesmo. Resolve tretas na família. Ou deixa de ter tretas, né? Sim. Né? Faz com tudo. Então a comunicação é a chave mestra de todo relacionamento e também de todo atendimento. Atendimento, venda não é uma relação? Por silencioso aqui. Beleza. Então atendimento e venda não é uma relação? Perfeito. Um relacionamento que a gente tem com o cliente? Perfeito. Então acredito que é a chave mestra. Se você souber lidar com a comunicação, com a mensagem, entender que você é o emissor, tem um receptor, qual a mensagem está, qual o meio que você está fazendo, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é muito importante a gente ter esse domínio da comunicação. Certo? Beleza, Antônio? Show de bola. A gente não tem nenhum roteiro, né, cara? A gente tem só uma ideia, né? Tem só uma ideia. Não, e tem as nossas histórias, né? Isso. Uma coisa que conecta muito aí com isso que você tá falando. Sou engenheiro, né? Civil. E o projeto em si, um projeto, né? Que seria aí, parafraseando aí, um relacionamento. Né? Então, um projeto duradouro, um relacionamento duradouro, geralmente que é um caso de um condomínio, de um prédio, alguma coisa assim. Ele tem muitas etapas e muitas pessoas envolvidas e muitas áreas envolvidas, então a comunicação é essencial nesse meio. Então, eu estava pensando aqui, o que eu vou falar sobre a minha relação com a engenharia antigamente, né, com a comunicação. E eu sempre me vi como um agente comunicador desses projetos.
Uma pessoa que faz o link. Então eu não era o cara projetista que ficava querendo calcular estruturas. Eu era o cara que conectava a hidráulica, a elétrica, a civil, a manutenção, a diretoria, a presidência, o peão. Então eu sempre fiz esse link, né? E sempre foi um ponto forte meu esse. E o que você sempre fez no caso aí nesse link, você que era o link desses setores, né? Você levava o quê? A mensagem. A mensagem. Então você pegava a mensagem do dono da obra, a gente pegava a mensagem do projeto primeiro, isso. Depois a mensagem do cliente, né? Então o que o cliente quer com aquele projeto. Sim. E aí a gente conseguia fazer esse link de expectativa e atitude e performance ali na ponta. Eu acho que é isso aí que era eu acho que é um diferencial. Acho que é uma coisa que... Mas a comunicação e o comunicar não é somente você levar a mensagem perfeitamente. É o como você leva essa mensagem. Sim. Quais os caminhos que você usa, qual o formato, a forma que você fala. Total. Né? É uma linguagem, às vezes uma linguagem falada, conversa, às vezes pode ser uma linguagem escrita, certo? Sim. Você leva isso através de um celular, através de um computador, através de um e-mail, no caso, né? Ou você leva através de um telefone. Então, como que é nessa questão, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento desses meios, desses veículos de como levar a mensagem. Perfeito. Né? Isso é ter o domínio disso. E saber, opa, peraí. Não é só mandar uma mensagem no celular. Não é só mandar um áudio. Mas como que eu tô mandando esse áudio? Total. Essa mensagem que eu tô passando, ela tá entendível? Porque muitas vezes você acha que você tá na razão, né? Tipo assim, o cara ali, o meu funcionário tem a obrigação de fazer tal coisa, né? Sim. E aí, pensando assim, você passa essa mensagem de forma medíocre, de forma bruta, de forma... Não é bruta que eu falo sem lapidar, né? De forma que você acha que tá bom, assim, vai desse jeito mesmo, tal. Então, trazendo para nosso meio aqui, do comerciante, né? Do lojista, o funcionário, ele é o cara que representa a empresa ali na frente, certo? E aí, muitas vezes, o gestor, ele não tem a preocupação de treinar esse cara, né? Treinar esse cara para passar a mensagem que a empresa quer passar. Então, ou seja, o funcionário muitas vezes nem sabe qual é a mensagem que a empresa quer passar. Isso mesmo. Já começa por aí. Aquele que se destaca é porque o cara já... Tem um jeitinho. Ele demonstrou interesse próprio para ir atrás e se desenvolver, né? É uma pessoa que já é mais comunicativa, uma pessoa que já conversa melhor, que domina melhor, o assunto. Que domina um assunto, que teve mais interesse de procurar, pesquisar, entender da empresa, do negócio, dos produtos. Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente precisa entender do cliente. Tá, mas a gente também tem que saber conversar com o cliente. A gente tem que entender do produto. Você para vender esse produto, esse celular, você tem que entender. Tá, mas você também tem que saber passar isso para a pessoa. Entender, exatamente. Então isso que é a importância da comunicação. Não adianta só você saber conhecer o produto, conhecer o cliente. Você tem que saber passar a mensagem para isso. E a gente vê hoje também que tem várias formas de linguagem. Porque, assim, na linguagem, né, Antônio, você passa sentimento, perfeito, emoção, perfeito, a própria mensagem. Você tem som, tom de voz para estar falando. Sim. Então você transmite muito através da linguagem. Tanto ela escrita, tem gente que chora lendo um livro. Tem gente que chora lendo uma mensagem. Tem gente que se emociona só lendo. Né? Por quê? Porque a pessoa que escreveu, né, ela usou uma linguagem escrita emotiva. Perfeito. Não é verdade? Tem muita gente. Hoje a gente conversou até fez aqui o podcast com a Isabela esses dias atrás. Ela falou que hoje em dia ela vai fazer um cardápio e ela usa letras, palavras que chame a atenção da pessoa com forma gustativa, a atenção gustativa da pessoa. Palavras sensorial gustativa. Palavras que trazem sensações. Né? Palavras que trazem sensações. Então você depende da linguagem, por exemplo. Uma deliciosa
deliciosa maionese. Suculenta, com suculentas fatias. Né? Tem aquela... tem uma que fala que ela é grande, né? Grandiosa. Esqueci o nome lá da palavra que se usa lá. Mas assim, você leva essa... Depende do jeito que você escreve, você leva essas sensações, né? Sim. Você transmite sentimentos, ideias. Existe na hipnose, né? Ou nem vamos entrar muito na hipnose, mas vamos falar da PNL mesmo. Existe a linguagem hipnótica, certo? Então, uma linguagem hipnótica, a forma que você conversa com a pessoa, você começa a colocar ela num estado hipnótico, onde você conduz ela a fazer aquilo que você pede, certo? Através, lógico, de gatilhos. Então, é usado muito isso. E a gente tá recebendo isso a todo momento. Você tá hoje no celular, você tá vendo vídeo, imagem. É uma forma, certo? A gente tá ouvindo sons. Tem áudio, não tem áudio. Aí tem áudio, também tem legenda. Todo mundo usa e tem imagens, né? Pra você imaginar alguma coisa. Então, assim, é muito louco, né, cara? Foi bom você tocar nesse assunto. Tá todo momento em cima disso. A PNL mesmo, os copywriters aí que a gente vê, né? Só pra gente... Manda bala. Os copywriters aí que a gente vê, né? Eles trabalham o quê? Comunicação, linguagem. Como que eu vou entregar isso de uma forma com gatilho mental que a pessoa consiga comprar, ela consiga ser persuadida a isso aqui, levar ela até o carrinho e passar o cartão. E como que você acha que essa pessoa que escreve de forma persuasiva conseguiu chegar nisso? Né? Eu tenho uma resposta para isso. Então já responde. Ela conseguiu... é igual o exemplo que você falou do YouTube, dos vídeos, da internet. Por quê? Como que o Google sabe que você está pesquisando tal coisa? Porque ele ouviu você falando. Ou porque você escreveu lá, né? Mas muitas vezes eu queria pegar o lance do ouvir. Por quê? O copywriter, ele é um especialista em ouvir pessoas. Em ouvir comportamentos de pessoas. Ele não escreve sobre o detalhamento do produto. É emoção. Ele escreve sobre o comportamento das pessoas, o comportamento de compra, comportamento de busca, comportamento de... Como que as pessoas se relacionam com aquele produto. Então ele não fala sobre o produto, ele fala sobre como se relacionar com aquele produto. E é por isso que a Apple é o que é, por exemplo. Né? Porque ela não tá ali, em nenhum momento ela especifica o produto nas propagandas dela. Mas sim a experiência que você tem ao usar aquele produto, enfim, aquela história. E aí que tá o valor do negócio, né? E aí que tá se é o marketing de diferenciação, se é a valorização, ou a experiência do cliente, tudo tem a ver com comportamento. Isso mesmo. E aí é claro que a comunicação é a forma de você expor isso, né? Você trazer isso pro consumidor, né? Então ter um domínio nessa linguagem, ter um domínio na linguagem, ela é importante porque pela linguagem, tanto escrita como falada, pela língua escrita, né, ou a língua falada, a gente tem o quê? A gente transmite o quê? A gente transmite sentimentos, ideias, emoções, a gente transmite sensações, a gente transmite opiniões. Hoje, né, a internet ela aí esse negócio desse entretenimento e crítica e tudo mais. Tem gente que fica louco aí, meu. Por quê? Porque o cara, ele transmitiu através daquela linguagem dele escrita uma opinião, né? Tem aquele negócio hoje aí do mendigo lá, né? Quantas opiniões não foram transmitidas? Você pesquisa lá hoje, lá no tanta opinião que eu nem sei qual que eu concordo mais. Qual você concorda, não é verdade? Às vezes a gente prefere nem opinar. Não é verdade. Né? É verdade. Sobre alguns assuntos que não estão no nosso alcance, no meu radar, entendeu? Então, mas assim, fortalecendo essa ideia de que ouvir é muito importante, né? A gente é exemplo vivo disso, né? Então, o nosso atendimento, meu e seu aqui dentro do Cowork, é baseado em escutatória. Eu preciso ouvir, a gente precisa aqui ouvir o que o nosso cliente precisa. Então, através do que a gente faz isso? Perguntando. Exato. E ouvindo. Exato. Quando o cara vem aqui e fala, nossa, eu passei aqui na frente, eu queria entender o que é isso daqui, né? Como é que é, quanto custa.
A gente já pega um texto pronto e sai metralhando o cara pra ele, E sai pra ele falando, entender o nosso produto, o e nosso sai falando o conteúdo. preço de tudo. E já sai falando de tudo? Não. A gente começa com perguntas, né? Qual o seu nome? Você já usou coworking antes? Eu acho essa pergunta fundamental, porque você já posiciona a tua comunicação. Sim. Então, assim, claro que vão ter diversas outras perguntas depois, mas essa pergunta é estratégica para entender se o cara conhece o modelo de negócio ou não. Se o cara, usando um exemplo de uma pessoa que vende produto, né? Se ela perguntar, você já conhece os meus serviços? Você já conhece os meus produtos? Você já conhece tal produto? Significa que, assim, você já se aproxima da pessoa e você já entende se ela conhece, se ela tem consciência daquele produto ou não. E tudo é motivo de dar continuidade, conhecendo ou não. Então quer dizer que se ela já conhece um produto, eu não vou conseguir vender? Não, nada a ver, entendeu? Aí, quer dizer, ela já usou, ela tá ali, mas ela já conhece o produto. É mais fácil ver. Se for ver, ela já mais conhece fácil. o produto, o nível de consciência dela, o uso daquele produto, do uso daquele estabelecimento e tudo mais, daquele serviço. É mais fácil. Uma pessoa que já conhece um cowork, que entra aqui para saber o preço, e eu pergunto, você já teve um cowork? Já? Na minha cabeça, eu acho que ela já tá mais tendenciosa a fechar. Sim. Porque se ela já entrou, entendeu, aqui, e tá perguntando, e ela já conhece o modelo de negócio, quer dizer que ela já quer, ela só quer formalizar a intenção dela, que é usar o espaço. Isso que tá falando é importante porque quanto mais o cliente conhece do seu produto, do seu serviço, Exatamente, mais fácil e melhor para ele estar comprando de você. Tá? E a responsabilidade de levar essa informação, levar essa comunicação para esse cliente é de quem? É de nós, comunicadores, de nós, vendedores, de nós, atendentes. Gerentes, empresários. Então, assim, esse nível de consciência, porque a gente sabe que tem esses 3 níveis. A pessoa lá extremamente fria, que é onde que tem a maior parte das pessoas, né? Aquela pessoa que tem um baixo nível de consciência do teu produto. Tem aquela outra pessoa que tá ali morna, que é aquela pessoa que, tipo... Tem muita gente, por exemplo, sabe, mas não não sabe o que é um coworking. Né? Ela sabe, existe lá, mas eu não sei direito o que é e tudo mais. Não é pra mim, isso. Nem e tem sabe realmente aquela pessoa realmente aquecida com o seu produto, o seu serviço. Não tô falando só de coworking, tô falando de vários. Claro. Né? E tem aquela pessoa que tá lá no topo lá, que é a menor parte das pessoas, né? A minoria, porque não é todo mundo que compra de você, não é todo mundo que vem aqui no coworking, não é verdade? Então, essa pessoa que é mais aquecida, que é a minoria, né? É aquela pessoa que está comprando, que ela chega aqui, já senta, já entra, não, já quero e tudo mais. Né? Então a venda sai mais fácil, o consumo é mais fácil. O atendimento é mais simples, porque mais comida rápido. é mais fácil de vender. Comida, né? Porque já chega com fome. O cara tem lá na pirâmide de Maslow, qual que é a primeira base lá? Alimentação. Necessidades fisiológicas, que o alimentar é. Então é mais fácil, lógico, entendeu? Então... é importantíssimo, né? É questão de sobrevivência. É importantíssimo a gente passar essa informação, né? Levar essa informação, saber falar, saber perguntar, saber ouvir. E não é só falar. É importante, agora a gente vai entrar no próximo, que até agora eu tô falando de mais verbal. Sim, a gente tá falando total. Da linguagem, mas da linguagem mais verbal. Sim. Mas a gente também tem a linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal, Antônio, mostra muito, né? O que a pessoa é ou está naquele momento. Não é verdade? A gente, por exemplo, sabe que é muito importante tomar água. Sim. A gente sabe e é necessário, né? Então, só o fato dessas 2 garrafas estar aqui significa que a gente está preocupado com isso. Inconscientemente ou conscientemente, a pessoa que está vendo esse vídeo... tem uma linguagem não verbal. Tem uma linguagem não verbal aqui. De que há essa preocupação, entendeu? Então, galera, tome água, bastante água. Tome água. Mas só na água não vai, tá? A gente precisa tomar cafezinho também. E lembrando nisso, eu lembrei agora. Tem que anunciar a nossa parceira, a Padaria Fama, que mandou o cafezinho aqui pra gente. Porra, né? Tô esperando você falar isso pra nós abrir esse pacote aqui, cara. Abre esse pãozinho de queijo aí. Essa bolachinha. O que tem nessa bolachinha aqui, Antônio? Deixa eu ver. Cara, isso aí é um pão sueco. É pão sueco? De Caramba, integral. grãos integral, né? Tem pistache. É uma delícia, cara. Tem gergelim, tem... É uma comida de passarinho, só que boa, gostosa.
Sementinha. Nossa, é maravilhoso. Eu como isso aí toda sexta-feira. Delicioso. Toda sexta-feira, a Fama, nossa parceira, manda aqui um cafezinho da manhã pra gente. Muito obrigado, Sandro, Fabrício. Obrigado aí mais uma vez. Olha aí esse pãozinho de queijo, velho. Que diferente. Olha aí. Tá até caramelizado. Bom, mas se a gente ficar comendo aqui, não vai pra frente, né? Nosso Faz podcast. parte. Também falar do nosso Desenvolve Coworking, Uptrade Investimentos, Fama Desenvolve Treinamentos, nossa empresa de treinamentos aqui dentro do Coworking, e a agência Desenvolve também, uma empresa nossa. Essa agência já mudou de logo, hein? Mudou de logo, né? É isso aí. Bom, Show. vamos lá. Então, quando a gente vai falar de linguagem não verbal, né, Antônio? É importante a gente dizer que o verbal é aquele que está escrito e falado. Né? A linguagem verbal é aquela escrita e Tá falada. recheado esse pão de queijo, meu Deus do céu. E o não verbal é aquele por gestos, por expressões que a gente Eu tem. costumo olhar assim, do fio de cabelo ao pé. Isso mesmo. Tudo que você olhar tá comunicando alguma coisa. A sua postura. Até a tua expressão na testa diz alguma coisa sobre você. Então a postura sua, né, como você se põe, né, seu corpo, como você está fisiologicamente, ela mostra. Se a pessoa, a gente já sabe, né, tipo, se a pessoa tá lá com aquele ombro mais, né, ereta, aquela coluna mais ereta, mais retinha, como que é, né, peito estufado e tudo mais, ou aquela pessoa que tá ombrinho para baixo. Ou aquela pessoa que tá assim. Ou que tá como? Assim. É. Relaxado, Sim, tranquilo. Posição, né, a posição que você fica sentado numa cadeira, né, se você tá numa posição mais de ataque, vamos dizer assim, né, uma posição mais atento, alerta. Sim. Ou você tá naquela posição mais relaxada. De que tá com a vida ganha. Isso. E que não precisa vender mais nada. Meu, já tá postura sossegado. de preguiça, né, postura de preguiça, né, de desleixo, na verdade. Sim. E desenho também é. Comunicação não verbal? Por exemplo, sim. Perfeito. Exemplo, em constelação, faz constelação com crianças, mas eles desenham muito. A própria, não constelação, mas a psicologia mesmo, né? Psicologia vê muito lá, se a criança desenha desse jeito, daquele jeito, usa as cores. Psicopedagogia, né? Uma linguagem não verbal muito usada pela gente, desde criança a gente conhece, que é o semáforo. A gente sabe que o vermelho, pare, o amarelo, atenção, e o verde, siga. Então, é uma linguagem não verbal. A gente sabe que muitas coisas se usa cores verdes, que já tá, né, que é algo... A gente mesmo usa alguma coisinha em verde, que é algo que, tipo, tá livre, liberado, certo? Ou uma coisa amarelo, que o verde conversa muito com a área da saúde também. O azul, né? Então, assim, o amarelo, por quê? Foi uma comunicação. Antônio, mas como assim conversa com a saúde? Né? Ué, se a gente já tem um histórico de entender que o verde tá ligado a várias marcas da saúde, sim. Tá vendo? A comunicação não verbal, você falou da cor, já me veio a ideia da saúde. Né? O amarelo aqui no corpo, a gente usa amarelo e tudo que a gente vai fazer, tá ligado ao amarelo chamando a atenção. Por quê? Porque foi a cor que eu escolhi para a criatividade. E o amarelo tá ligado à criatividade. E esperança também, né, gente? Que dê tudo certo, né? E também, né? Então a gente tem dança, é também uma forma, tá? De comunicação, de linguagem. Perfeito. Você sabe o 2 pra lá, 2 pra cá, 2 pra lá, 2 pra cá, se a pessoa faz isso, aquilo, a valsinha, você entende o que ele tá fazendo. Ele tá te demonstrando alguma coisa. Perfeito. Na verdade, sons sonoros, né? Então a gente também tem ali a buzina, a sirene, a polícia, né? Então ali não é escrito e nem falado, é sonoro. Então também são formas, né, de linguagem. E o que você usa? A gente desde criança tá na escola, bateu o sinal, é uma comunicação, é uma linguagem. De que é a hora do intervalo? É a hora do intervalo, a hora de ir embora. Né? Então é importante a gente colocar... E roupa, Breno? Que existe... Estilo, roupa... Sim, mas como a pessoa se mostra, né? Aí a gente tá ali usando... A cor do óculos, tudo você acha que comunica aí de alguma... a gente sim, comunica. Igual a gente falou que o amarelo comunica com a criatividade, que o azul, o verde comunica com a saúde, né? A gente tem cada cor aí se comunica
né, de uma forma com as pessoas. Né? Então a gente sabe disso aí. Né? Algo que está chamando mais atenção. Então é importante também se deter a esses pontos, né? Maravilhoso. De cores, né? Maravilhoso. Certo? Então a gente tem também essa parte, né? E nos treinamentos que a gente dá aqui... Não, fala melhor sobre esse treinamento aí de atendimento, de performance Sim. no atendimento e como que funciona. Nós temos o treinamento aqui, no Desenvolve Treinamentos, que é o treinamento de performance no atendimento ao cliente. E o nosso primeiro dia de aula, né, nosso primeiro encontro, nosso primeiro dia de treinamento, a gente vai falar sobre linguagem e comunicação. E a gente fala como a pessoa realmente, qual a linguagem que ela use para ela melhorar essa linguagem ainda mais, se preocupar com essa linguagem. Não é verdade? De forma mais consciente, para ela ter resultados mais... A gente nasce sabendo falar? Não. Como que a gente evolui a nossa fala? Falando. Praticando, treinando. Observando. Então, o mesmo jeito, o mesmo sotaque que seu pai tem, você tem. Provavelmente. As mesmas gírias, os mesmos vícios de linguagem, né? Aquela linguagem mais popular, falada, escrita, né? A gente tem aquela linguagem popular. Né? Pra você, pra nós. Assim, na norma culta eu vou falar, estou indo. Aí você fala, tô indo. Tô indo, ainda por cima. Né? É uma forma. Então, assim, isso aí a gente ganha muito dos nossos pais. Tá? Nós estamos num podcast gravando. Quem quer? A cara. Então, essa norma culta. A gente tem a norma culta, que é aquela norma que a gente aprende na escola, né? Eu acho assim... E a gente tem essas outras normas. Norma popular, a fala popular, a língua popular, Perfeito. A língua falada. Né? Eu acho que uma dúvida que pode surgir nesse assunto será que o Breno tá falando que não é para usar nunca uma linguagem mais popular, coloquial? Não. Tem momentos certos para você usar uma linguagem, até uma gíria às vezes. Sim. Só que aí depende do que, na minha opinião? Da intimidade já, do relacionamento que você tem com a pessoa. Agora, como é que você atende a primeira vez alguém e você já começa tratando ela com gíria, tratando ela com intimidade, sendo que você não tem intimidade, você tem que criar essa intimidade. A pessoa tem que enxergar valor no teu atendimento, no teu produto ou no teu serviço. Experimentar teu serviço, experimentar teu produto. A primeira vez que você vai encontrar com uma pessoa, a gente fala nos treinamentos aí, a gente é orientado também aos nossos treinadores, nossos mentores, que, primeira vez você vai falar vai usar uma língua, né, culta. Certo? Correta. Não é verdade? Você não vai... senão você não passa no vestibular se você ficar escrevendo... Não, e você não demonstra domínio. Você não demonstra domínio do teu assunto. Sim. Porque enquanto você tá usando muita gíria, você tá só no teu mundo. Você tá só no teu jeito e você não tá fazendo questão que as pessoas entendam o que você tem a dizer. Eu acho que isso que é o grande barato do negócio. Isso. Como eu te dei o exemplo lá da engenharia, em que eu conversava do peão, que a gente chama com peão com maior respeito, do chão de fábrica, né, que fala, o pé na lama ali, o cara que amassa o barro, até a diretoria, se você fazer esse link entre todas essas pessoas que passam desse cara até o outro, exige uma linguagem não culta, mas uma linguagem simples, em que todos entendam. E essa linguagem simples significa que é uma linguagem limpa. Sim. Uma linguagem sem vícios, sem muitas gírias, né? Então, você como vendedor, como atendente, você vai encontrar na tua loja o cara peão chão de fábrica e o cara CEO, presidente, diretor de alguma empresa. Sim. Então, e aí, depende daquela pergunta, né, que eu te falei ontem. Depende do cliente para ser um bom atendimento? Você depende do cliente para fazer um bom atendimento? Ou seja, você depende da forma que ele está vestindo, da cor do cabelo, da cor da roupa, ou você tem um atendimento, entre aspas, padrão, que você já aprendeu? Porque é ensinável isso, é treinável a técnica de atendimento. É para isso que existe treinamento. E aí você aprende uma maneira sua de atender e dali, depois você faz alguns ajustes e microajustes e
e microgírias e tal, e intimidade, entra nessa história. Mas você tem que ter uma maneira correta, simplificada e limpa de atender A e D. Entendeu? Eu acho que isso que é o grande barato. Hoje em dia, a gente tem essa questão do o meu atendimento é personalizado. Perfeito. Beleza, top. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio de atendimento personalizado, porque é igual você falou, como que é essa pessoa? Eu vou personalizar o meu atendimento de acordo com o que ela veste? Exato. Né? Tá, pode ser. Se ela se veste de uma forma, eu identifico qual que é a marca, qual que é o estilo, e vou oferecer para ela. Mas aquilo. É algo sempre dali para mais. Isso aí, é algo dali para mais. E nunca dali para menos. Então, pessoal, menos. É aquela questão lá, no história, o cara chega de chinelo para comprar um carro e paga o carro no dinheiro. E ele foi mal atendido. Né? É aquela historinha aí que todo mundo já conhece. Né? Então, você imagina, eu vou personalizar o meu atendimento para o cara, para aquele formato, né, para baixo. Não, então tem que ter uma nível, régua. Para fazer um atendimento personalizado, eu tenho que ter uma régua média, uma régua de qualidade. De qualidade boa. Já validado. Exato. Acho que isso que é o grande X da questão. Então. Aí daí pra cima, opa, beleza. Não, daqui pra baixo eu não desço. Não posso descer, cara. A régua não começa do 0. Ela não pode começar do 0. Ela tem que começar do 10 pra mais. Você como vendedor, você tem que guiar a venda. E para você conseguir, você tem que ter um domínio e uma maneira sua de fazer. Vamos pensar assim, meu atendimento é de 0 a 10. Qual é o nível de... Exato. Meu atendimento é de 0 a 10. É 10. Beleza. O personalizado tem que ir daí pra cima. Exato. É pra surpreender. Exato. Entendeu? Então assim, eu não tenho um atendimento 10 ainda. Mas então, que eu vou fazer o personalizado? Beleza, tô em busca do personalizado? Tô. Vou fazer um atendimento personalizado, cara. Top. Entendeu? Legal. Mas tem que ser daí pra cima. Régua pro alto, não é verdade? Porque senão o cara chega... aqui o atendimento personalizado. O cara chega lá mal vestido, tal, descabelado, que acabou de sair do serviço. Aí você vai atender... Aí você não abre um sorriso. Você não abre um sorriso porque o cara tá daquele jeito. Você não fala um bom dia com energia. Você não oferece pra ele sentar porque você acha que ele vai sujar. Porque você acha que ele vai sujar. E aí, onde que fica aí a tua... E aí, se toda hora vai ter que ficar mudando esse atendimento, você fica maluco, cara. Então, o atendimento personalizado... ele tem que ser o quê? É você olhar para a pessoa, identificar quais são aqueles pontos que ele tem. Perfeito. Certo? E oferecer algo melhor, direcionado. Que é o personalizado. Certo? Por exemplo, que nem eu falo muito com ótica, se você já entende qual que é a marca, qual que é o estilo, qual que é a cor, através do que ele está usando já, você personaliza. Opa! Você aprofunda no estilo dele. Isso aqui, lógico, ele já te mostrou um filtro. Ele já te filtrou. Então você não vai oferecer tal. Você até oferece, tipo, você prefere metal ou acetato? Mas se ele já tá usando acetato, indica que ele já tá usando. A não ser que ele... Você vai pegar 8 modelos de acetato e 2 de metal, porque ele sabe que ele vai mais... Aí você já pega aqueles metais mais diferentão, aquela coisa que é pra quebrar padrão, pra ver se ele vai. Senão ele vai manter o estilo dele. Você percebe que o estilo dele é moderno, contemporâneo, tradicional, isso, aquilo, como que você vai fazer? Já vou oferecer pra ele. Então isso é algo personalizado. Ou também, tipo, eu vou até a casa da pessoa, eu vou até o trabalho da pessoa, entendeu? Eu vou levar realmente o que ele quer, que ele goste, através de conhecer o cliente, né? E aí entra uma dica, né? Você tem esse persona desenhado, você já tem aquele cliente desenhado, né? Então você já vai... Então beleza, é isso aí. E aí vai uma dica aí para os vendedores, que é anotar essas informações de cada cliente. Então, dentro da tua área, né? Então, se você vende óculos, se você trabalha numa ótica, se você é vendedor ali, se você registrar essas informações de gosto, de particularidades de cada cliente, na hora que esse cara te procurar de novo, você já tem um registro, né? Então é só uma dica, assim, pra gente personalizar o atendimento de fato. Pô, legal. Então a gente sabe que a linguagem é importante, né? A gente vai falando aqui, vai atropelando de vez em quando aqui o assunto, mas tá tudo dentro do mesmo. Então a gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? A língua, a forma que a gente fala. Né? Então é importante a gente estar usando uma linguagem mais culta, um atendimento, tá? Mais correta. Né? Aí depois que você criou essa certa intimidade, essa empatia, essa conexão com a pessoa, você acaba entrando num rapport com a pessoa.
né? Rapport Um espelhamento. e um espelhamento, isso mesmo. E no rapport... Se ele no fala espelhamento- mais culto que você vai tender a falar mais culto. Isso Se ele fala mais simples, você vai tender a voltar a falar mais simples. Mas mesmo. aquele atendimento base que é diferente de um atendimento robotizado. Não é isso que a gente está querendo dizer. É um atendimento robotizado, aquele atendimento padrão. Não. Mas sim a maneira de conduzir o atendimento para você conseguir identificar o que esse cara quer e o que ele precisa também, né? Muda aí, porque você jogou a câmera em mim. Sem problema. Pegar a sua reação do que eu tô falando. Vai pegar a reação? Boa. Então, é importante a gente entender Perfeito. sobre linguagem verbal e não Isso verbal. foi só uma casquinha do que a gente vai ter no treinamento. Não, só uma casquinha. Isso aqui é só um pouquinho aí do que a gente tá falando. Certo? Aí a gente entra aí na comunicação, né? O responsável pela comunicação é o comunicador, né? Então, Falamos. levar essa mensagem, né? É responsabilidade nossa. Você que tá... Todo mundo é responsável dessa parada aí. Você que tá nos assistindo. Dentro da empresa. Isso mesmo. Você que está nos assistindo aí agora, né? E você é um treinador, e você é um vendedor, e você é um atendente, recepcionista, você é um balconista, garçom, que seja. Gerente, Certo? empresário. Né? Então, assim, consultor, o que for, né? Você que leva uma mensagem, você é responsável pela comunicação, tá? Você conversa aí no seu dia a dia, você atende pessoas, você leva uma mensagem, você oferece algum produto, algum serviço, né? Então, para a pessoa entender, você está levando uma mensagem. Então, Entender para atender. Isso mesmo. Você leva, para ela entender isso, essa comunicação, essa mensagem é sua responsabilidade. A gente tem muito aquele negócio, essa pessoa não entendeu direito o que eu falei, ou ela talvez não quis comprar, não comprou o que você ofereceu para ela, por quê? Porque talvez ela não entendeu. E olha que engraçado, a gente começou a falar sobre agora a gente começou a falar do primeiro assunto que a gente começou a falar, que é a maneira que a gente consome. Então, quando você disse que você, quando vai consumir, vai pedir alguma coisa, procura ser mais preciso para ganhar tempo. Lembra que você falou isso no começo da conversa? Para ganhar tempo, atendimento ser mais ágil e tal. Quando você se coloca no lugar do outro, então, você de vendedor passa a ser cliente, quando você vai consumir, você vai querer ser um cara mais... Você vai querer ser um cliente bom também, sacou? Acho que essa que é uma coisa legal também. Porque eu entendi como é que tá do outro lado. Ou seja, hoje, quando eu vou consumir, seja fazer uma reunião, seja fazer uma consulta na internet para comprar alguma coisa, para comprar algum programa, contratar algum serviço, cara, a reunião que eu demoraria aí 3, 4 horas para fazer, eu demoro 40 minutos, 30 minutos para modelar um produto, um serviço que eu preciso. Por quê? Porque agora eu consigo ser mais assertivo na comunicação. Certo. Cara, comunicar, beleza? Você vai esperar aí, né? Você vai esperar aí, né? Ó, a cozinha tá limpinha pra vocês. Obrigado. Ai, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Eu tenho que buscar meu filho às 11h30. Tá, já a gente já acaba aqui. Vamos finalizar. Então, fazer entender. Fazer ser entendido, que é o que você estava falando. Fazer ser entendido. Então, é bom se posicionar nesse momento, na hora que a gente for fazer a gente se posicionar nesse momento, na hora que a gente for fazer um atendimento, e a gente saber que nós somos o emissor da mensagem. E que do outro lado tem um receptor dessa mensagem. E que no meio entre os dois existe a mensagem. E perguntas a serem feitas. Fica a dica. Isso mesmo. Então, assim, e aí a gente tem também o quê? Entender que existe um retorno dessa mensagem. Sim. Um feedback. Ora esse cara seria plausível eu falar que ora o receptor também é emissor? Sim, os dois. É uma via de mão dupla. Por isso que a gente falou que ser um bom cliente. Faça esse exercício, né? Eu vou provocar você que está assistindo aqui a fazer esse exercício de você que é vendedor, né? O atendente, alguma coisa, procure ser também um bom cliente. Procure ser. Mais claro. Entendeu? Esclarecido. E não bater de frente e falar, o meu atendimento é bom, então vou testar se o atendimento dele é bom também. Não, meu querido. Facilita o jogo. Por quê? Porque você vai passar uma mensagem para ele também você também é responsável pela mensagem que você vai perceber, que você vai até se surpreender com a mensagem de volta. Claro. Porque vira uma você soma, chega numa né? loja, e aí você chega lá de braço cruzado, olhando, tal, e você fica esperando a pessoa vir te atender.
Não, meu, já chega lá, já seja direto. Já manda um bom dia. Já manda um bom dia também e tal. Eu tô procurando algo vermelho, né? Que eu consiga vestir em tal dia pra transmitir tal tipo de impacto nas pessoas. Eu quero causar. Um exemplo. Um exemplo, entendeu? Eu quero ir nessa festa, nesse casamento, nesse aniversário, eu quero causar lá. Então pega aquele vermelho. Então assim, passe também essa informação, que fica mais fácil, né, cara? É um Mais mega ágil, exercício isso, cara. né? É um É exercício. super Então legal. eu provoco você que tá ouvindo o nosso podcast, que é um atendente, vendedor, né, consultor, que leva a mensagem também, seja um bom cliente, Perfeito. certo? Seja um bom cliente, porque a gente sabe que tem. Sou emissor, tem receptor, tem a mensagem no meio, tem o retorno do outro. A gente E que esse retorno, como que é, cara? O cara que é apaixonado por vendas, Quem recebe ele não. adora vender, né? Mas a gente também adora ser cliente. Entendeu? Como que fica o teu não verbal quando você recebe um não? Já pensou? Como fica o teu não verbal quando você recebe Nossa, um não? essa foi foda, hein? Ah, Essa foi é foda. o feedback. Opa, tô oferecendo, tal, como que você fica? Você fica nervoso? Você fica triste? Você, tá tudo bem? supero. Depende, cara. Depende do teu estado, entendeu? Depende do teu pensamento. Não é sempre a mesma reação, né? Entendeu? E aí, como que eu tô mandando isso? Eu tô fazendo através do celular. Tem gente que acha que é só mandar mensagem. Não, eu vou fazer... eu vou mandar um zap. Vou Aí você resolver manda de uma qualquer treta jeito. aqui Mano, mandando você uma mensagem. Depende do que você escreve ali, você tá transmitindo um monte de informação pra essa pessoa. Ou o que você não escreve. Ou o que você não escreve, porque o silêncio também é uma forma de se comunicar. A escassez na comunicação. Tipo assim, aquele Não atendimento falar, escasso, sabe? Lembra de uma coisa aqui, não falar também é se comunicar. Uhum. Ficar em silêncio também é se comunicar. Essa dá um corte. Hein? Quando você dá um... Quando você fica em silêncio, alguém te fala alguma coisa, você fica em silêncio, cara. Que mensagem que a pessoa recebe? O feedback que aquela pessoa tem de volta? Pensa. É uma loucura, cara. E se você não tem um treinamento, se você não tem aí realmente um preparo, né? Você fica louco de querer entender. Nossa, o que esse silêncio significa? Né? Então, não falar também é se comunicar, tá? Então, ele entra o quê? No não verbal. Sua postura. Entendeu? Beleza? Então fica a dica pro pessoal, a partir de semana que vem, quinta-feira, vão ter 4 encontros. É o primeiro Treinamento para atendimento, performance no atendimento. Desmistificar de uma vez por todas aí essa comunicação, porque é treinável, é passível de ser aprendido, né? Então, a partir de semana que vem. Show de bola. E aí também, para fechar um pouco mais esse assunto nosso da comunicação, a gente tem também códigos, né, cara? A gente usa muito código hoje em dia. Né? A gente tem números, letras, símbolos, perfeito, logos, né? Que às vezes ela tá se comunica. Ela se comunica. Né? Então é uma forma também, imagens que a gente usa aí, que leva figuras, né? Que a gente leva e elementos que usa como uma comunicação também. Então, nós somos emissores, existe um receptor nesse meio, existe uma mensagem, existe um retorno, esse feedback, certo? Existe um meio que eu uso, TV, jornal, rádio, celular, e-mail, enfim, qualquer coisa. E existe também os códigos, né? Essas figuras de linguagem, né, que a gente chama, né? O código, imagens, números, sons, né? Também existe gestos. Isso, olha aqui, ó. Pim! O cara fica louco, depende do jeito do negócio aqui. Se você ainda se ele tá esperando uma mensagem, se você ainda personaliza a tua notificação, né, você já pra tais pessoas, tal, o amor, e aquele que o dinheirinho caiu na conta também, né? Nossa, traz prazer e traz horror pra gente, véio. Levanta, mas também te derruba. Ó, isso aqui é terrível. Tá tudo conectado aqui. Se eu tô aqui, de repente eu recebo uma mensagem. Dependendo do plim que faz aqui, você já tua autoestima, tua estima, tua fisiologia já muda. E aí entrando no próximo passo aí que a gente fala muito também, comunicação interna, que é a comunicação interna que a gente tem com a gente, né? Caralho. Que é aquela tríade da performance, perfeito, né? Que é quando a gente fala de linguagem, e a linguagem é aquela linguagem que você fala pra você, que você fala pro outro. Isso aí se comunicar com o outro é importante? Sim. E se comunicar com você é mais importante ainda, cara. O que você fala pra você mesmo quando você acorda? Linguagem interna, cara. Como que você fala pra você quando você acorda? Que tipo de linguagem que você usa? Pô, mano, você tá ali com você. É carinhosa, é acolhedora, é ríspida. Ó, tá tudo bem, hoje vamos lá pra mais um dia e tal. Não, você fala com você mesmo, cara.
eu sou eu não consigo, eu sou um fraco. Isso te gera Isso é comunicação É interna. comunicação interna, que você fala comigo, com você mesmo. Putz, eu não consegui, então eu não consigo. Você já começando a criar essas crenças, as barreiras com você mesmo. Então essa linguagem repetitiva, Inclusive, né? Viciante. viciosa, você entra num ritmo hipnótico com você mesmo, contra você mesmo. Contra, exatamente. Você pode colocar a favor também. Opa, eu consigo, sou forte. Você começa a colocar a favor a partir do momento que você questiona isso. Ou seja, quando você questiona, né, uma mensagem negativa que você mesmo dá para si, você já começa, naquele momento, uma comunicação interna. E aí uma possível mudança. Né? E então é fantástico. Se é uma linguagem mais acolhedora, se é uma linguagem mais punitente, não é? Como fala? Punição, uma linguagem mais punitiva, uma linguagem mais punitiva, autossabotadora. Né? Então, o autoconhecimento que o pessoal fala é basicamente comunicação interna. Porque você põe em xeque aquilo que você não concorda, porque não tem nada que te limita e que te impede de você mudar. Nada. E de você se conectar. É você mesmo. E começa consigo mesmo. E começa colocando em xeque, duvidando dessas afirmações negativas que você tem de si. Isso mesmo. E aí você consegue, dali, construir uma comunicação mais positiva. Uma comunicação em que te ajuda, que te joga no teu time. E não contra você, entendeu? Então, como a gente fala também que esse treinamento é de performance no atendimento ao cliente, então a gente tem que falar de performance. Tem que falar de performance pessoal. Sim. Né? Então, linguagem. E a forma que a gente encontrou de trazer isso é a tríade. Sim, da linguagem. Sim. Que eu uso, sempre usei, continuo usando e oriento sempre meus treinamentos. Então, para a performance, essa performance é o quê? É a linguagem interna e externa, né? O que eu falo comigo e com os outros. A fisiologia, a tua postura, como que tá a tua saúde, teu corpo. Então, se você cuida dele... Porque o corpo fala também. O corpo também fala. O corpo se comunica com você. Então, a gente tem que ter esse corpo... E você se comunica com o corpo também. Também, sim. Tudo faz parte do mesmo sistema, né? É muito bom isso. Corpo, e o foco, né? Linguagem, corpo, mente, fisiologia corpo, mente, e foco, né? Que é o lance de ver e o foco a vida um pouquinho mais positivamente, né? É a representação interna, né? Quando você vê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, o que aquilo representa para você? Sim. Né? O que é o objetivo na minha Por exemplo, vida? eu vou te dar um exemplo. Cara, vou te dar um exemplo assim, muito simples. Muito simples. Lá atrás, lá no quarto mês que a gente estava aberto aqui, foi um dos primeiros dias que tinha muita louça, porque a gente não trabalha com descartável aqui, né? Tinha muita louça em cima da pia. Esse é um propósito nosso, né? Não trabalhar com descartável. Trabalhar com descartável para emitir o menor mínimo de lixo. Contribuir o mínimo possível com essa questão, né? E aí, eu conversei até com um amigo nosso que tá sempre aqui, e aí eu falei assim, cara, eu tô olhando essa louça aqui, e eu podia reclamar, né? Falar, caralho, velho, quanta louça. Mas na verdade essa louça significa que tem bastante gente usando o espaço. Sim. Que tem cliente entrando e saindo, tá tendo uso. Então, você entende que isso é olhar pelo lado mais positivo? Isso mesmo. Então eu tô focado em quê? Em reclamar que tem louça pra lavar, ou agradecer que tem louça pra lavar porque tem gente usando, sacou? Então, esse olhar, onde que tá teu foco? É aquele negócio, né? Eu vi uma frase muito legal, não sei aonde que eu vi aí passando aí na rede social, que fala assim: eu pedi para Deus para crescer e ele mandou chuva. Aí fica, né? E ele mandou chuva. Muitos vão receber essa chuva como é que eu cresço na chuva? Tá é enchente, tá? É sofrimento isso. Me atrapalha a minha locomoção. É lama, é barro. É lama, é barro, é isso, é molhado, é isso, aquilo. Mas outros falam, opa, mandou chuva. Vou plantar. Pra eu plantar. Que é com água que eu cresço. Entendeu? Então depende do jeito que você recebe a mensagem. Exato, cara. Muitos acham assim, hoje tá chovendo, hoje não dá pra fazer nada. Cancela isso, cancela aquilo, faz... Será que o pessoal, será que o pessoal que tá ouvindo a gente conseguiu linkar isso com o atendimento? Com o feedback? Acredito que sim. Com a forma que, por exemplo, um possível cliente, uma pessoa que entra na tua loja ali de mau humor pra caceta, e você acha que às vezes você tem que resolver a vida da pessoa, você tem que mergulhar naquele problema? Não necessariamente, cara.
Você tem que olhar as coisas de forma mais positiva. Sim, sim. É. Eu provoco você que está assistindo a gente aqui agora também, para olhar para esses 3 pontos que eu falei aqui agora. A linguagem, a forma que você conversa com você e com o outro, tá? Para você também ver o seu corpo, a sua saúde, sua fisiologia, sua postura, tá? E também a forma que você que as coisas significam para você, a representação que você dá, o significado que você dá para as coisas que acontecem com você, o que os outros falam com você e também as coisas que você vê por aí. Hoje a gente Primeiro, muito, analisa. né? Sem E eu provoco você a fazer esse exercício. essa reflexão. Porque quando a gente consegue interagir entre esses 3 pontos, Antônio, a gente muda o nosso comportamento. Mudando certo? o comportamento, E mudando o comportamento, a gente busca o quê? resultado. Resultado. Perfeito. Certo? Então, isso aí, não vou nem entrar ainda no ciclo da realidade, não vou nem entrar nessa questão, que aí no treinamento eu entro, né? Mas fica aí atento para vocês aí também, né? Pra gente ter como fazer um pensamento virar um bom resultado, certo? Perfeito. Mas é isso, eu provoco a pensar nisso. Como que tá a minha linguagem, como que tá a minha postura, como que tá o meu foco, tá? E pra Fantástico. gente ter 3 nosso pontos. comportamento, Não é muito complexo. Não. 3 avalie o pontos. seu comportamento e vê o resultado que você tá tendo, tá? Fantástico. Se tiver um resultado ruim nisso aí, se o teu resultado tá sendo ruim, alinha Entenda esses 3 pontos. onde está nos 3 pontos Entenda esse esses 3 problema. pontos, certo? Show. Beleza? Bom, eu acho que o nosso bate-papo fica por aqui hoje. Esse é o exercício, essa provocação que eu passo no final. Maravilhoso. Bom bate-papo. Maravilhoso. Agradeço aí. Tamo junto mais uma vez aí. Uma vez por mês, né? Fazer Pessoal, isso aqui, né? Tamo junto. Desenvolve o podcast. Acesse aqui se inscreva no nosso canal. Manda esse vídeo para algumas pessoas. Você tiver interesse sim de estar melhorando a sua comunicação, a sua linguagem, o seu atendimento, a performance, os seus resultados no teu atendimento. As inscrições ainda estão abertas para o nosso treinamento de performance no atendimento. Atendimento brilhante, beleza? Clica no link aí abaixo, chama a gente que a gente bate um papo, te manda a apresentação em PDF para você conhecer um pouco do nosso treinamento aqui, beleza? Antônio, valeu! Comunicação como chave mestra no atendimento. Comunicação é a chave mestra, sim, do atendimento. Obrigado, Breno, pelo convite. Valeu. Vamos repetir isso todo mês. E compartilha aí, galera. Manda isso aí pro máximo de número de pessoas possível. Beleza. Valeu, Tamo junto. abraço, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.